Canal Deus Quer Falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Tiago já chama a atenção para esse fato: todo homem seja tardio para falar. O silêncio é mais eloquente do que o falatório desproposital. E ele avança um pouco mais no capítulo 1, no verso 26, e vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está dizendo, que se de fato você e eu somos religiosos, no sentido de sermos legítimos cristãos, isso implica em que a nossa língua terá controle, haverá domínio próprio. Quem está no comando da nossa vida é o próprio Espírito de Deus, e isso também na área da comunicação. No livro de Provérbios, lá no capítulo 18, verso 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então você pode dar vida ou você pode matar os seus relacionamentos, dependendo da maneira como você se comunica. Pessoas que usam a sua língua para provocar contendas, brigas, discórdias, dissensões, que maculam a imagem do seu irmão diante de outro irmão, para destruir a sua reputação. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Deixa eu lhe dar um exemplo. Lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul, já insano, perseguiu o seu genro Davi para matá-lo, e diz a Bíblia que nessas fugas de Davi, não porque Davi tivesse medo do seu sogro, ou porque Davi fosse covarde, Davi tinha consciência de que não podia atentar contra o seu sogro, vingar-se do seu sogro. Então certa feita ele passou por Nobe, onde havia uma comunidade de sacerdotes, e Davi foi acolhido ali por eles, e um indivíduo chamado Doeg deu um relatório tendencioso, malicioso, maledicente a Saul, e Saul se enche de fúria e vai a Nobe e mata 85 sacerdotes, mata homens, crianças, uma chacina, um derramamento de sangue, porque alguém maldoso joga uma pessoa contra outra e cria um cenário terrível de conspiração que leva à morte de muitos inocentes. A língua é perigosíssima, então cuidado com a sua língua, cuidado com as suas palavras. Voltando ao texto que lemos para expô-lo, abra comigo então, lá em Tiago 3, e Tiago começa alertando para o seguinte fato. Olha comigo, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, preste atenção. Quanto mais alta a posição que você tiver, mais de você será exigido. Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. O grau de exigência vai crescer. Mas no verso 2 ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. A primeira realidade que eu noto nesse versículo é que Tiago está sendo prático e honesto. Se você é uma pessoa honesta, você sabe que você também, como eu, nós tropeçamos na nossa própria língua. Quantas vezes nós falamos quando não devíamos ter falado? Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos ter falado?
Quantas vezes as nossas palavras não foram as melhores, não trouxeram edificação? Quantas vezes as nossas palavras não transmitiram graça aos que nos ouviram? Então, todos nós tropeçamos em muitas coisas, e Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, diante deste aspecto, Tiago vai nos ensinar 3 lições aqui que eu quero destacar do texto. Primeiro, é que a língua tem o poder de dirigir. É isso que ele trata nos versos 3 e 4. Segundo, a língua tem o poder de destruir. É o que ele trata nos versos 5 a 8. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar, trazer prazer. É o que ele fala nos versos 9 a 12. Então eu quero tratar com você desses 3 aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar então a primeira lição. A língua tem o poder de dirigir. E no verso 3, ele compara a língua como um freio de um cavalo. Um cavalo é um animal doméstico, que é usado para o trabalho doméstico, ou para montar, ou para o serviço. Ele tem uma força descomunal. Você não consegue medir forças com um cavalo. Porém, quando o cavalo é domado, você põe nele um freio. E mesmo que uma criança suba na sela, com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando. O que Tiago está dizendo, que a nossa língua pode nos dirigir, como um freio dirige um cavalo, e toda a nossa força, e toda a nossa energia, pode ser canalizada para o bem e não para o mal, para um bom serviço e não para um desastre. A segunda figura que Tiago usa está no verso 4, eu peço que você observe comigo. Ele compara a língua que dirige como um leme de um grande navio, que singrando os mares encapelados, enfrentando as ondas revoltas, nos mares da vida, aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir o navio, para não se chocar contra as rochas, para não enfrentar um iceberg, para não ir ao naufrágio trazendo prejuízos, perdas e desastres, com muitas mortes. Então Tiago está dizendo que da mesma maneira que um leme pode conduzir, o timoneiro pode conduzir o navio nos mares revoltos da vida, se você tiver domínio na sua língua, se a sua língua estiver domada pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em segurança, não permitido que você produza desastres por onde você passar. Este é o primeiro aspecto. Bom, você conhece tantas pessoas que por causa das suas palavras levam pessoas à ruína. Eu já assisti alguns filmes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. É sabido de todos que Adolf Hitler era um orador que eletrizava as multidões. Ele conseguia manter presa uma vasta multidão com os seus discursos eloquentes, mas induzindo essas pessoas para o mal, para a destruição, para a ruína. Foi um dos homens mais perversos da história, um homem que manchou suas mãos de sangue e deixou um legado inglório, vergonhoso, desastroso para a história da humanidade, porque esse dom da palavra foi usado para o mal. Ao mesmo tempo você pega o exemplo de Martin Luther King, que foi um homem que usou o seu discurso, não para provocar desavença, dissensão, guerra,
Mas num tempo de grandes tensões no seu país, de segregação racial, ele consegue fazer um grande movimento de paz, porque você pode dirigir a sua vida para o bem ou para o mal. Ao mesmo tempo que com esta língua eu louvei a Deus, com a mesma língua, e daqui a pouquinho eu já estou falando mal do meu irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que incoerência! Quem domina a sua língua consegue dominar todo o seu corpo.